muito com seus filhos e não aguenta mais ter que gritar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias repetir a mesma coisa e o comportamento do seu filho não mudar? Se a sua resposta foi sim, fica comigo até o final desse vídeo para você entender por que gritos não melhoram o comportamento da criança e o que fazer para conseguir a colaboração do seu filho. Eu sou Thelma Abraão, biomédica, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. E no vídeo de hoje você vai entender o que acontece no cérebro do seu filho quando você grita com ele. Na verdade, poucos pais sabem. Muitos dizem, eu não bato no meu filho, Thelma, mas eu grito muito com ele e eu prefiro gritar do que bater. Pouca gente sabe que gritar afeta a mesma área do cérebro que bater. Thelma, mas que área é essa? Nós temos no nosso cérebro uma região que se chama sistema límbico, que é a parte que controla as nossas emoções. É a parte também que ativa o nosso sistema de luta ou fuga, aquele sistema de proteção à nossa vida. O que acontece se você está em algum lugar, de repente alguém grita? Imediatamente você se assusta, o seu coração acelera, né? E você fica ali de olho para ver o que é que está acontecendo. Isso acontece de forma instintiva, não depende da sua vontade. Então o nosso cérebro ele possui um sistema de segurança que vigia 24 horas o nosso ambiente. Ele não só reage a gritos, mas ele também reage à expressão facial. Lembra quando você era uma criança e você olhava para o rosto do seu pai ou da sua mãe e só dele fazer uma cara feia para você já congelava? Muitos adultos falam, Thelma do céu, quando eu era criança, só do meu pai me olhar, eu já sabia que eu ia apanhar, eu já sabia que eu tinha feito algo errado, eu já paralisava. Por que isso acontece? Justamente porque o nosso corpo, o nosso cérebro tem esse sistema de segurança que reconhece a ameaça em milésimos de segundos no tom de voz e também na expressão facial de uma outra pessoa. E isso se chama neurocepção. Por que você, pai, mãe ou profissional da saúde, da educação, precisa saber disso? Quando a criança ela ainda está ali em desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos de vida, 1 ano, 2, 3, 4, ela não tem o controle de impulso como um adulto tem. Ela não consegue lidar com as próprias emoções como um adulto consegue. Ela é muito dominada pelas próprias emoções. Quando grita com ela, essa região do cérebro responsável pela manutenção da nossa vida reconhece essa ameaça no tom de voz da outra pessoa e desliga essas partes racionais ligadas ao aprendizado, ligadas ao raciocínio lógico. Então pode ser que o seu grito na hora funcione, a criança para, mas ela não para porque ela aprendeu, ela para porque ela está com medo. E aí no outro dia ela vai ter o mesmo comportamento, você vai gritar de novo e esse ciclo vicioso permanece muitas vezes por anos, por toda uma infância. E sim, isso vai impactar o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Uma criança que fica o dia inteiro ouvindo gritos de pai, mãe, professor ou de quem seja, o cérebro dela está focado em sobreviver. Para uma criança aprender, ela precisa se sentir segura. E como que a gente faz isso? Tendo uma expressão facial simpática, olhando nos olhos, ouvindo o que essa criança tem a dizer, usando um tom de voz calmo para que ela possa compreender aquilo que você está pedindo. Você também vai precisar aprender a gerir as suas próprias emoções, a sua própria raiva. Então na hora que você está ali querendo gritar com seu filho, você tem que lembrar, opa, eu tenho um cérebro maduro, eu sou o adulto dessa relação e vou precisar conseguir guiar e orientar essa criança nesse processo. Então o nosso exemplo é fundamental para que a criança aprenda a lidar com as próprias emoções. Um outro problema quando os pais ou os professores gritam muito com a criança é que ela pode se tornar hipervigilante. E o que é isso? É aquela criança que pode ficar muito agitada. Como o sistema nervoso dela está o tempo todo em estado de alerta, com medo do que pode acontecer, ela começa a ver ameaça até onde não existe. E aí você fica ainda mais nervoso ou nervosa falando, meu Deus, por que essa criança está tão agitada? E ao não entender isso, podem acabar punindo essa criança, colocando ela de castigo. Esses sintomas pioram. Ela tende a ter problemas de foco, aprendizado e também de comportamento. Então olha que importante a gente entender que você aprenda a lidar com as suas próprias emoções. Mas Thelma, como que eu consigo fazer isso? Bom, a primeira maneira é você começar a reconhecer quais são os sintomas que a raiva traz para você. Um aperto no peito, a respiração começa a ficar curta, você sente um nó na garganta. E é antes de você deixar essa explosão acontecer que você tem condição de controlar. Porque a gente não consegue impedir uma emoção, mas a gente consegue escolher a nossa reação diante dela. Ao reconhecer os sinais de raiva, você se afaste um minutinho do ambiente, que você lave o seu rosto, ou que você respire e expire com calma contando até 10. Porque quando a gente faz isso, ó,
Eu preciso usar o córtex pré-frontal, que é a minha parte racional, para contar e respirar de forma consciente. Então eu começo a chamar a minha razão de volta e isso vai diminuindo aquela emoção impulsiva e você ganha tempo para raciocinar antes de agir. É claro que isso é um treino que pode levar muito tempo, mas é como ir na academia. Você não vai ganhar músculos do dia para a noite, você vai precisar todo dia ir lá que esses músculos comecem a crescer. A mesma coisa acontece com a nossa própria gestão emocional, para que a gente possa aprender com as nossas emoções e ensinar os nossos filhos como a lidarem com as emoções deles. Gostou desse vídeo? Conta aqui nos comentários para mim quais são as dificuldades que você tem lidado aí na sua casa com o comportamento do seu filho e também com a sua própria gestão emocional. E se você quiser aprender novas formas de lidar com os comportamentos desafiadores dos seus filhos, sem precisar gritar, bater, punir e castigar, clique aqui no link desse vídeo para você conhecer o meu curso Limite Sim com Respeito. São mais de 50 aulas práticas direto ao ponto, com mais de 40 estratégias para te ajudar a sair do caos e a conquistar a colaboração do seu filho sem gritos, castigos e ameaça. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, deixa o seu like, siga o canal para receber mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.